Sobre obsessão, a definição na Gênese, ela é onde melhor define o livro das 5 obras básicas, obsessão, porque a gente usa muito, se eu perguntar para a maioria das pessoas que estudam Allan Kardec, vai dizer de obsessão no livro dos médiuns. Mas o livro dos médiuns traz uma classificação de obsessão para médiuns. Nós não temos uma classificação de obsessão simples, fascinação e subjugação escrita por Allan Kardec que não seja focado nos médiuns. Aquela explicação que está lá no livro dos médiuns não serve para nós no cotidiano. Então nós encontramos em obras póstumas, no item 56, uma boa definição de obsessão. Na Gênese há um ótimo texto sobre obsessão, explicando o que é obsessão e o tratamento da obsessão. Mas, para o meu entendimento, a melhor descrição que nós temos da obsessão nestes 3 itens, há muito tempo atrás, estava no livro de Sueli Kaldai-Schubert, Obsessão e Desobsessão, que ela traz para o cotidiano. E depois disso, Joana de Ângeles lançou um livro chamado Encontro com a Paz e a Saúde, que ela faz uma descrição muito precisa do que é a obsessão simples, quais são os seus sintomas e qual é o tratamento. O que é a fascinação, quais são os seus sintomas no cotidiano, os tipos de pensamento e o tratamento. Então, para mim, ficou a melhor forma de definir, de compreender e de tratar a depressão no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Vejamos que no livro Obras Póstumas, Allan Kardec diz: chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. É importante essa definição dos simples sinais, simples influência moral, sem sinais perceptíveis, porque muitos de nós vivemos processos obsessivos sem identificá-los que estamos vivendo. Então, nós sofremos a influência persistente dos espíritos do nosso dia a dia, afetando a nossa conduta sem termos consciência de que muitas vezes isso está acontecendo. Vejamos primeiro a obsessão simples. Joana de Ângeles dirá: a obsessão simples ocorre quando o espírito enfermo, consciente ou não dos próprios atos, vincula-se ao indivíduo com o qual mantém afinidade moral e psíquica, resultante de valores negativos que os unem desde passadas experiências, na atual ou em reencarnação anterior, produzindo mal-estar, inquietação, melancolia, ansiedade exagerada, suspeitas e medos infundados. Olha que interessante, porque é muito possível que existam momentos de mal-estar, de inquietação, de melancolia, de ansiedade ou de medos, e que a gente sequer cogite que podemos estar sob influência obsessiva. Porque são comportamentos hoje generalizados na nossa sociedade. Este suposto mal-estar, um estado melancólico, inquieto ou ansioso, são coisas muito comuns. Há de se pensar que a maioria de nós não vai passar pela vida sem viver muitos desses momentos em diferentes circunstâncias. Quantos será
destes momentos que eles são por conta dos problemas da alma que não estão bem elaborados, quando falávamos dos processos depressivos, ou por conta de influências obsessivas. Ela nos diz que instala-se suavemente quando o pensamento intruso persiste em tentativa de fixação. Confunde-se com os próprios conflitos do paciente que ressumam do inconsciente atual, gerando inquietações. Então, o processo obsessivo não necessariamente é uma coisa grave. A gente não vai viver uma grande perturbação, não vai ser algo que acaba com a nossa vida, que destrói os nossos bons atos e as nossas boas intenções. Ele pode ir chegando de maneira leve e suave, se confundindo com a minha forma de pensar, se confundindo com os meus conflitos, e vão intensificando as minhas mágoas, ou o meu mal-estar, o meu pessimismo, o meu desânimo, e quando eu vejo, eu estou tomado por estes sentimentos, mas que em verdade foram intensificados por conta de processos obsessivos. À medida que as ideias esdrúxulas algumas passam a habitar a casa mental do indivíduo, transformam-se em monólogos insistentes que produzem receios, insatisfações, incompreensões, manias, passando a diálogos que destrambelham a ordem dos raciocínios. Então a coisa pode ir chegando devagar, lentamente, e de repente eu já digo, a fulano não gosta de mim. E aí eu começo a alimentar aquela desconfiança, daí eu já olho para outra que é amiga da fulana e digo, são duas também que não prestam, que não gostam de mim. Daqui a pouco vai chegar um tempo em que eu venho ao centro espírita e eu tenho certeza que as pessoas não gostam de mim. Este já é um sujeito que vive este estado destrambelhado do raciocínio. Mas ele não começou de uma hora para outra. Ele foi começando de uma maneira leve, sutil, e quando eu vi, estas coisas tomaram conta do meu comportamento. Eu assumo a responsabilidade de fazer a oração aqui na frente, de fazer uma leitura, de fazer uma palestra ou de coordenar um estudo. Estava indo bem, e aí teve um dia que duas pessoas ficaram conversando lá atrás e que se levantaram outros dois. Eu falei, esse pessoal é meio estranho mesmo, né? Aí eu começo a alimentar esse pensamento de que aquelas pessoas estavam insatisfeitas comigo. E um outro dia eu passo pelo corredor e eu ouço o Júlio falando mal de um determinado palestrante que eu não ouvi, que não era de mim. E aí eu já começo a pensar que ele estava falando mal de mim e que as pessoas estão falando mal de mim, que na verdade eu não deveria mesmo fazer palestras. E eu deixo uma tarefa importante na casa espírita e já vou estar vivendo estas incompreensões, receios, monólogos insistentes, onde eu fico pensando, mas eu não devia ter feito, porque eu também fiz, e as coisas vão se perdendo sem que eu identifique que eu esteja vivendo um processo obsessivo. Muitas ideias que nós podemos fazer a respeito das pessoas vão ter a ver com os nossos conflitos, conforme nós estávamos apresentando ontem em relação à projeção, mas os espíritos identificam quais são as nossas mazelas morais, eles identificam quais são as nossas pendências e parece que conseguem articular estas coisas de modo a nos desestimular aos melhores propósitos. A casa espírita precisa de trabalhadores, mas daí a gente vai entrando nessas suspeitas infundadas, a gente vai pensando nas coisas, nas consequências, e de repente estamos fazendo raciocínios equivocados, onde além de não ajudar, nós estamos atrapalhando na rotina de uma instituição como essa, sem perceber que isso pode ser consequência da influência obsessiva, que está presente no nosso relacionamento. Um obsessor que não tem afeição ou que tem uma mágoa pelo nosso filho, pode nos incentivar estes pensamentos esdrúxulos, para que a gente os enxergue por um olhar negativo,
sem nós percebermos que podemos estar sob a influência obsessiva, ou de um marido, de uma esposa que frequenta o centro espírita e que regularmente, nos períodos em que a pessoa mais precisa de apoio, onde ela vai realizar uma tarefa, no dia do grupo mediúnico, no dia que o fulano vai dar passe, nós vivemos interferências e prejudicamos o bem-estar do outro, sem perceber que estas coisas estão acontecendo de maneira silenciosa por conta de influências espirituais. Vocês também não tinham pensado isso? Que pode estar muito mais sob efeito obsessivo do que imaginam? É claro que, como a Joana de Ângeles coloca, confunde-se com os próprios conflitos. Então, além da necessidade de me conhecer, para que eu entenda quais são os meus conflitos, eu ainda preciso estar atento a influências negativas que eu possa viver no meu cotidiano. É uma tarefa muito mais complexa, porque nós nem nos conhecemos direito, não temos clareza de quais são os nossos conflitos. E eu preciso entender que estes conflitos, eles serão brechas para influências obsessivas. Aqui, nós também oscilamos entre dois extremos. Há aqueles que nem consideram a influência espiritual no seu cotidiano, e aqueles que tudo atrelam ao plano espiritual inferior. E qualquer coisa que acontece no meu cotidiano, eu acho que são os espíritos. A minha mãe tinha um péssimo costume de andar com aquela porcaria daqueles croque, sabe o croque? Em casa, arrastando o pé. E quando ela tropeçava, ela dizia, não me empurra! Como se tivesse algum espírito empurrado na hora que ela tropeça. E eu digo, se você levanta o pé, ninguém te empurra. Cai uma prateleira com os livros e a gente vai dizer, meu Deus, são os espíritos. E bate uma porta, a gente acha que são os espíritos. Vamos para um outro extremo, reduzindo todos os fenômenos físicos às interferências espirituais. De fato, há médiuns de efeitos físicos, pessoas que deveriam estar trabalhando regularmente no passe, que por conta desta grande quantidade de elementos para serem doados, quando eles não são bem canalizados, se manifestam em distúrbios físicos. O sujeito está lá e volta e meia estoura o foco de luz, dá curto-circuito, as coisas caem e quando não está, estas coisas não acontecem. Chega o fulano, estas coisas acontecem. Mas estas pessoas são uma no meio de um monte de outras pessoas. Nós não podemos estar nem no extremo de reduzir tudo a influências espirituais e nem no outro extremo de não estar atento, porque muitas vezes eles vão chegando de maneira sutil, se instalando no nosso pensamento, se fixando e fazendo com que a gente tenha certeza a respeito de algumas coisas que na verdade são pensamentos destrambelhados por conta das influências espirituais. Eu lembro uma vez o meu irmão esse tipo de médium fenomênico assim, e ele estava tinha a prateleira de livros, e os livros caíram todos para frente assim, e a prateleira ficou parada. Você olha e fala, opa, tem alguma coisa errada, né? Porque os livros caem para o lado se eles não estão apoiados, né? Ou a prateleira precisa declinar para que os livros caiam para frente, mas a prateleira ficou intacta, reta, depois você coloca ali, eles continuam ali e caíram todos os livros para frente. Aí tem alguma coisa errada. Porque vento não vai fazer com que derrube os livros para frente, não tinha nenhuma cortina, não tinha nada, ele estava sentado ali estudando e de repente vieram todos os livros em direção aonde ele estava estudando. Então ele estava na mesa aqui e os livros caíram daqui nas costas dele. Então a gente precisa desenvolver um bom senso, né, desses efeitos físicos. Mas o detalhe é que eles interferem nas nossas emoções sem que a gente perceba. E vão intensificando os nossos pequenos desequilíbrios. Então eu tenho uma incompreensão, eu tenho uma raivinha, eu tenho uma tristezinha, mas se eu não percebo que eu baixei o meu padrão mental e naquele momento a minha energia é intensificada de uma maneira um tanto desregulada, de repente eu estou a ponto de dar na cara das pessoas, eu quero me matar,
eu quero me agredir e eu nem percebo que isso foi por conta de uma influência espiritual. Porque ninguém vai me fazer sentir tristeza quando eu estou alegre. Porque existe a nascente dentro de nós. Mas a minha tristeza, que era para ser pequena, ela pode muito se intensificar por conta da influência espiritual. Ninguém vai me fazer pensar em não vir no centro espírita se eu estou determinado a vir e decido de vir. Mas se eu tenho uma certa fragilidade, não sei se eu vou, se eu não vou, eles começam a incidir de maneira silenciosa. Mas por que você vai no centro? Está vendo que não dá em nada? Olha lá para a presidente, continua do mesmo jeito que sempre foi. O coordenador do grupo de estudo é pior que você. Todo mundo que está lá naquele centro é pior que você. O que você está indo fazer lá? Piorar as coisas. E de repente a gente tem certeza que a gente não deve mais ir no centro espírita. E não percebeu que isso começou com uma brecha, porque eu tinha um pequenino desânimo, porque eu estava cansado, e esse desânimo vai crescendo, crescendo, e daqui a pouco a gente está falando mal do centro espírita. Estamos nos agredindo, não declarado verbalmente, mas nos agredimos de um comentar do comportamento alheio, de um falar do outro, e estamos criando cisões dentro da casa espírita, sem perceber que somos influenciados de maneira leve, suave, até que os pensamentos se destrambelham e a coisa está feia. De algo que foi se aproximando de nós, pela falta do hábito da oração, do autodescobrimento, da meditação, das boas músicas, dos bons filmes, das boas leituras, nós não percebemos que vivemos aquela influência e isso vai crescendo dentro de nós. Se não cuidamos com os nossos hábitos no cotidiano, isso vai crescendo, porque daí nós estamos dando brecha para que estes conteúdos negativos cresçam. Quando eu vivo uma sensação de insatisfação, por exemplo, na casa espírita, e eu assisto um filme, onde lá naquele filme há um caso grave de traição, onde fizeram todo um conluio e prejudicaram outra pessoa, então aquilo pode ser margem para os meus pensamentos, no sentido dos processos obsessivos de pensar, nossa, mas é bem aquilo que o pessoal está fazendo comigo. Porque nós já trouxemos o elemento. A única coisa que o obsessor precisa fazer é dizer, olha aí, ó, é isso que está acontecendo com você. Mas já está acontecendo as coisas dentro de nós, eles só ajudam a ligar e conectar o negativo que nós estamos alimentando sem perceber que estamos. Se nós alimentarmos os nossos pensamentos com boas leituras, com boa música, com hábitos adequados e saudáveis, os espíritos terão muito mais trabalho para incidir pensamentos negativos na nossa mente, para nos fazer olhar para as coisas destrutivas. Mas como a gente está se alimentando constantemente do destrutivo, do negativo e do pejorativo, o trabalho que eles têm é só de fazer a gente olhar para aquilo ali como parte da nossa vida. A gente não precisa ter contato com tantas notícias como nós temos. A maioria das pessoas está envolvida com estas questões políticas que nós vivemos no nosso país sem fazer nada. Se você não pode fazer nada, por que você fica lendo essas notícias? Então você leia, se especialize, estude para fazer algum movimento social. Mas nós não lemos, nós não estudamos, não nos especializamos, não vamos fazer nada, mas ficamos nos encharcando da ideia de que o brasileiro não presta, de que político não serve, de que essa nação está falida, de que as coisas não vão caminhar para frente, e depois nós estamos encharcados desse desânimo que vai se materializar na relação com o meu cônjuge, que vai se manifestar na relação no centro espírita, nas minhas falas cruéis, críticas em relação às pessoas. Nós encontramos os outros e alimentamos esse mal-estar no outro. Nossa, porque esse país, você viu agora a última notícia do fulano que foi preso? Esses dias eu falei para um amigo meu, não vi, não quero ver, tenho raiva de quem vê. E quem é de falar para mim? Credo, Marco, falei, o que você vai fazer com o tal do Bolsonaro, com o outro que foi solto, sei lá quem que foi solto agora, que estavam falando aí. O que você vai fazer? Você vai fazer alguma coisa? Então você faça.
vamos montar um movimento social, vamos despertar alguma coisa aí, vamos refletir. Mas se você não vai fazer nada, você fica só se encharcando dessas informações negativas, não vai te ajudar. E isso é brecha para a obsessão. Gasta o tempo que ia ficar vendo essas notícias para aprender a ouvir música clássica, por exemplo. Porque todos esses bons autores aí, Divaldo Pereira Franco, Eli Caldas Schubert, essas pessoas revelam que quando eles vão psicografar ou antes de psicografar, eles colocam música clássica. Porque os bons espíritos gostam de música clássica. Bach, Beethoven, Schubert, Chopin. Então a gente pode criar uma psicosfera positiva ou criar uma psicosfera negativa. Ah, eu não gosto muito de música clássica, mas acostuma. A gente também, quando nasceu, não gostava de jornal. Quando era criança, a gente odiava jornal. Mas os nossos pais assistiam, a gente começou a assistir e a gente se acostumou. Sem ver que é um horror ficar assistindo esses noticiários, porque são raríssimos os bons noticiários que trazem informações que nos acrescentem. É uma politicagem de um noticiário que é sentar o cacete no outro, e o outro no outro, e no fundo está todo mundo com interesses escusos. Então você assina lá o UOL, assina alguma coisa que você pode ler a notícia que você quiser, não fica exposto a imagens infelizes, não fica exposto a interpretações enviesadas. Aí você lê uma manchete, lê uma coisinha ou outra ali no celular e pronto. A gente consegue passar 1 hora do nosso dia assistindo um jornal, ou 1 hora do nosso dia assistindo novela, mas não consegue se disciplinar 1 hora por dia para estudar as obras de Allan Kardec. Eu digo que palhaçada é essa, que a gente vai dizer que não tem tempo para estudar a doutrina espírita, quando a gente gasta um tempo danado com Facebook, com WhatsApp, com jornal e com novela. Aí esses dias veio uma alma penada dizer assim para mim: mas Marlon, na novela tem muita aprendizagem, porque é a história da vida. Eu falei: você tem coragem de falar um negócio desse pra ela? Você tem medo de eu dar um soco na tua cara? Porque eu sou uma pessoa desequilibrada, eu posso dar um soco na tua cara que eu vi você falar um negócio desse. Você está preocupada com um processo de aprendizagem? Vai ler Emmanuel. Porque aí você vai ver uma novela, né? A gente estava discutindo, né, Marta? Você vai ver uma novela chamada 2000 Anos, com as tramas dos personagens e com muito conhecimento a respeito do Evangelho e da conduta humana. Cada livro de André Luiz é uma novela. Só que uma novela permeada por momentos de muitos esclarecimentos, porque aí a gente vai ter Gúbio, a gente vai ter Aulus, a gente vai ter um monte de espíritos elevados que vão fazer colocações e orientações a respeito da conduta humana no meio de uma trama que se desenvolve ao longo de 300 páginas. É uma novela maravilhosa. Mas a gente não consegue dedicar 1 hora para ler as obras de André Luiz. E se a gente lesse por dia 1 hora das obras de André Luiz, eu tenho certeza que em 1 ano a gente conseguiria ler muito mais do que toda a série de André Luiz em 1 ano. Quando foi a última vez que você releu a série de André Luiz? Já estou pegando pesado, porque assim, eu estou pressupondo que você leu e você vai reler. Sandra Della Pola estava me falando, Sandra Della Pola do Rio Grande do Sul, ela estava me contando que ela tenta todos os anos reler a série de André Luiz. Porque vê, não gasta tempo com jornal, não gasta tempo com novela, não gasta tempo com revista, não gasta tempo com um monte de bobajada que não nos acrescenta. Então a gente vai reler as obras de André Luiz, vai reler as obras de Emmanuel, vai reler as obras de Manuel Flamengo de Miranda, vai estudar Joana de Ângeles, vai se dedicar aos grupos de estudo, vai fazer evangelho. Não vai fazer falta nenhuma passar a semana inteira sem noticiário, por exemplo. Estou falando noticiário porque hoje eu acho que isso está... As pessoas estão impregnadas de um pessimismo, de um mal-estar, sem conseguir enxergar os novos dias que nós estamos começando, sem conseguir viver os sentimentos positivos, porque a gente foi se encharcando destas notícias horrorosas que tem muito a ver com esse mundo trevoso para nos fazer acreditar que não virão dias melhores, de que as coisas não vão se modificar, para que a gente desista mesmo dessa construção dos dias de paz, e de repente nós estamos encharcados disso sem perceber que estamos em processos obsessivos. Deveríamos meditar, não tem um horário para meditar, 15 minutos por dia.
Mas eu tenho certeza que a grande maioria que diz que não tem 15 minutos para meditar por dia, gasta muito mais do que 15 minutos no Facebook. Porque 15 minutos no Facebook não dá tempo para ver nada. Não dá tempo para bisbilhotar a vida de ninguém, porque só uma bisbilhotadinha já passou 15 minutos. Só para dar uma atualizadinha ali em que as pessoas estão falando, já deu 15 minutos. Então não é uma questão da falta de tempo que nós estamos vivendo. É uma questão da falta de prioridades. Porque se Sandra Della Polla, que é uma advogada, trabalha um monte, viaja o Brasil inteiro dando cursos, consegue reler a série de André Luiz praticamente todo ano, o problema não é porque ela é uma gênia extraordinária, é porque ela conseguiu organizar o seu tempo de um modo que nós ainda não conseguimos organizar o nosso tempo, né? E ela fala justamente que ela não se desgasta com noticiários, com essas bobagens que não estão nos acrescentando. Então estou trazendo isso para a gente pensar que todas as nossas escolhas não existirão escolhas neutras. Ou elas vão nos aproximar de espíritos saudáveis e equilibrados, ou elas vão nos aproximar de espíritos adoecidos. Todas as nossas atitudes, elas vão gerar algum tipo de aproximação, porque nesse sentido não existe um comportamento neutro que não atraia nenhum tipo de espírito. Todo pensamento, todo sentimento, todo hábito vai atrair algum tipo de espírito. Então nós buscamos hábitos saudáveis, nós vamos aprender a meditar, nós vamos aprender a contemplar, nós vamos aprender a ler, vamos acostumar o nosso ouvido com músicas, porque a gente acostuma. Se você começar a ouvir música eletrônica todos os dias, o teu ouvido acostuma e a gente acaba gostando, porque isso dispara lá e tem um funcionamento no cérebro, a gente se acostuma com isso. Se você se acostumar com a música clássica, isso também vai fazer sentido em algum momento. E de repente a gente sente falta de ouvir um pouco daquele tipo de música que nos acalma. Nós vamos nos condicionando a determinadas músicas, a determinados textos, vamos nos condicionando a determinados comportamentos e até a determinadas companhias. Vocês vão ver pessoas dizendo, tem gente que é muito calma que eu não gosto, me incomoda. Gente muito calma me incomoda. Porque eu me acostumei com a agitação, me acostumei com o falatório o tempo inteiro. Aí eu não consigo tirar 10 minutos do meu dia para tomar um chazinho, para tomar um café e pensar na vida. Veja o que hoje muitas pessoas fazem com o celular. É 3 minutos, a gente já pega o celular e vai olhar alguma coisa ali. Nem sabe o que vai olhar, mas já para ver se tem alguma coisa. Porque vai que se estiver chegando, a gente já está vendo. E aí a gente gasta um tempo danado e não consegue mais ficar 5 minutos parado. Não conseguimos ficar 5 minutos em silêncio. Como que eu vou perceber uma interferência espiritual se a minha mente está nesse turbilhão? Porque pense como uma bacia de água. Se a mente estiver cristalina, uma pequena pedrinha que cair ali, como uma intervenção externa, vai ser percebida. Mas se tiver uma tormenta, pode jogar um pedregulho ali dentro que não vai perceber. Quanto mais cristalina estiver a nossa mente, mais fácil será de perceber a interferência externa. Quanto mais tumultuada e agitada ela for, mais difícil será de perceber qualquer tipo de interferência. A fascinação eu vou pular, porque não existe ninguém fascinado aqui. E os que estiverem fascinados não vão conseguir ler e pensar, puxa vida, acho que eu estou fascinado. Porque na fascinação tem uma arrogância de achar que eu sou o melhor, que eu estou acima, que eu sou maravilhoso e que o problema é o do mundo. E eu vou me afastando das pessoas que possam me ajudar justamente porque estou fascinado. Então, o sujeito está fascinado não vai conseguir olhar isso aqui e dizer, nossa senhora, eu estou fascinado, então não vou gastar tempo com isso agora. Se tivesse tempo, nós iríamos relacionar depois a depressão simples e moderada com os processos de obsessão simples. A depressão leve, e moderada, com a obsessão simples. A depressão grave, com a subjugação. E a fascinação, com a euforia do transtorno bipolar. Mas não vai haver tempo para a gente fazer essa correlação, então eu vou trazer só a subjugação. A subjugação é o estágio mais avançado e perverso do processo alienante. Pode resultar da sucessão das fases anteriores, mas não necessariamente, porquanto pode ocorrer de chofre, inesperadamente, num só golpe, dependendo da profundidade dos seus gravames geradores.
As patologias da subjugação deprimem o self. O self leia o espírito, a essência, né? Deprimem a nossa essência, que perde o controle sobre o ego e as faculdades de comando mental. No livro Grilhões Partidos, de Manuel Filomeno de Miranda, ele relata o caso de uma moça que eles estavam lá no aniversário, se eu não me engano, do pai. Ela vai fazer uma apresentação de piano e o espírito se apossa das mãos daquela moça e esbofeteia o pai, que tem uma reação horrorosa, e a coisa vai desandando. E isso é um processo de subjugação, onde aquele espírito nem tem necessidade de vincular-se àquela moça. A obsessão não é em relação a ela. A obsessão também interfere a ela, mas o objetivo é de prejudicar aquele pai de família. Ela vive um grave processo obsessivo de subjugação, que é diagnosticado no plano material no hospital psiquiátrico como um quadro de esquizofrenia. E nesta circunstância, Manuel Filomeno de Miranda diz: este é um quadro de processo obsessivo que está produzindo um transtorno mental, mas a sua nascente não está no transtorno mental, a sua nascente é de um processo de subjugação. E que enquanto a ciência material não estudar os processos obsessivos, ficará muito aquém do tratamento da alma. Mas como começará a ciência a estudar os processos obsessivos, se nós que somos espíritas ainda não os estudamos em profundidade? Se nós que somos espíritas ainda não temos práticas no centro espírita para tratar dessas pessoas? Porque quando chegar um sujeito com esse tipo de diagnóstico, nós não sabemos como ajudá-los, nós não sabemos o que fazer. Eu acredito que a ciência médica só vai se debruçar sobre esses fenômenos na hora que essas pessoas vierem à casa espírita, se tratarem, se melhorarem, e um determinado médico vai dizer: meu Deus, mas o que eles fazem? Que a gente deu toda a medicação, que a gente fez um monte de coisa e não conseguiu resolver. O que eles fazem no centro espírita? E aí vão desejar investigar esses fenômenos e compreender a terapêutica espírita, porque nós fizemos muito bem feito o nosso trabalho. Mas a sensação que eu tenho é que a gente não faz, porque a gente não entende disso, a gente não estudou em profundidade, a gente não vai conseguir lidar com isso se a gente não se debruçar. Se a gente ouvir apenas esses conteúdos em palestras, a gente precisa estudar, reestudar, compreender, tentar atender estes casos, ajudar essas pessoas, para que um dia desperte a atenção dos médicos, dos psiquiatras, dos psicólogos, porque nós temos uma terapêutica muito clara, porque nós sabemos o que nós fazemos, e isso vai despertar o interesse da ciência materialista para a compreensão do ser imortal. Mas não por vontade própria, porque nenhum médico vai estar lá no seu consultório, sendo ele uma pessoa materialista, e vai dizer: gente, acho que eu vou estudar um pouco esse negócio de obsessão que esses loucos desses espíritas falam, não vou chegar em lugar nenhum, mas acho que eu vou... Ninguém vai fazer isso. Somos nós que precisamos mostrar estas coisas acontecendo. Mas para que a gente possa mostrar, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. E para que a gente saiba o que a gente está fazendo, a gente precisa estudar muito bem isso. Quem aqui já leu mais de 10 livros sobre obsessão, assim, para entender melhor sobre obsessão? O 10 eu disse para começar, porque nenhum vai se transformar em especialista lendo 10 livros de obsessão, gente. Mas quem está na casa espírita há mais de 5 anos? Levanta o braço para eu ver. Meu Pai do céu. Pensa em 5 anos, se você tivesse lido 2 livros, em 5 anos, a cada ano você tivesse lido 2 livros, em 5 anos eu teria lido 10 livros sobre obsessão. 2 livros por ano, né? Olha o que eu estou falando. Então daria para se especializar nos 6 temas em 5 anos na casa espírita. A gente não se especializa, a gente não estuda, a gente vai levando, né? E eu não estou falando isso porque é a realidade de Concórdia, daquela gente perdida da 11ª URO. Isso é a realidade do movimento espírita no Brasil e no mundo. A gente não se especializa, a gente não estuda, a gente não se qualifica como deveria qualificar. Allan Kardec trouxe para nós uma ciência fantástica, uma proposta de conhecer o ser humano
e de compreender as suas dores e os seus transtornos que a psiquiatria até hoje não desenvolveu. Nenhum psiquiatra vai conseguir delimitar tão bem uma esquizofrenia como Joana de Ângeles e Manuel Filomeno de Miranda junto fazem. Eles explicam a esquizofrenia de um jeito que todo o desenvolvimento da psiquiatria até hoje não chegou a 1/10. O conhecimento que nós espíritas temos da esquizofrenia, ninguém no mundo desenvolveu. Isso eu falo porque eu sou psicólogo, estudo a esquizofrenia pela via médica, pela via da psicologia, da saúde mental. Ninguém no mundo desenvolveu o conhecimento que nós temos de esquizofrenia. E o que nós fizemos com esse conhecimento até hoje? Deixamos nas prateleiras lá. Mas será que Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles e André Luiz nos trouxeram esses esclarecimentos só para a gente saber e para a gente ficar se vangloriando de que a gente é melhor que o mundo inteiro em termos de conhecimento? Essas explicações que Joana de Ângeles nos trouxe sobre a depressão, vocês não vão encontrar nos livros de depressão. Que você chegar em qualquer livraria e buscar livros sobre depressão, vocês não vão encontrar coisas tão específicas e tão claras sobre depressão como Joana de Ângeles colocou em um item de um capítulo de um livro da sua série psicológica. Não vão encontrar. Tamanha profundidade que ela trouxe. Para que eles fizeram isso? Vou trazer bem rapidinho isso aqui, porque agora não se transformou no mais importante o nosso quadro comparativo entre a depressão leve e a obsessão simples. As descrições elas parecem um pouquinho diferentes, mas quando a gente vai olhar para o sujeito, é o mesmo indivíduo. Na depressão, nós temos redução de humor, anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer, diminuição do rendimento. Na obsessão, nós temos mal-estar, ansiedade, melancolia e insatisfação. Você vai olhar para esse sujeito, ou aquele, é a mesma pessoa. É o mesmo comportamento no cotidiano. Baixa autoestima, pensamento de morte, prejuízos sociais, e o trabalho pode ser mantido com grande esforço, mas há um comportamento de isolamento. Lá na obsessão nós temos o pensamento intrusivo, eu não queria pensar, mas quando eu vejo eu estou pensando, que isso é a baixa autoestima, né? Você não presta, você não serve, não vai adiantar você querer mudar, não tem jeito. São os pensamentos intrusivos, que aqui está descrito como baixa autoestima. Monólogos insistentes que produzem receios, passando a diálogos que destrambelham a ordem dos raciocínios. Nós estamos falando da mesma sintomatologia. Quando chegar alguém se queixando da vida, dizendo que ele não se sente valorizado, que ele não consegue mais mudar seus pensamentos, que quando ele vê que já quer se afastar das pessoas, que ele não consegue mais organizar direito a sua vida, ou que ele está insatisfeito, que ele está muito triste, que ele não consegue se relacionar com as pessoas, a gente não sabe se a descrição que o sujeito está fazendo é de uma depressão ou de um processo obsessivo. Tá? Porque aqui eu estou trazendo esquematizado para vocês. Mas quando alguém está descrevendo as suas insatisfações, o seu mal-estar, você vai ouvir e você vai dizer: meu Deus, isso é depressão ou isso é obsessão? E você não vai saber. Estou trazendo justamente para que você entenda isso. Como estas coisas se confundem. Veja, na depressão grave, abandono das atividades, isolamento total, ausência das reações, cansaço, sentimento de inutilidade e culpa profundamente destrutivos. E na subjugação, nós dizemos que o self perdeu o controle do ego e o comando das suas coisas. Então veja, ele não consegue mais fazer as atividades que ele tinha que fazer, ele não consegue mais se relacionar, ele não tem mais reações, ele não consegue organizar o seu comportamento, se sente inútil e extremamente culpado. Nós estamos descrevendo o processo de subjugação. Então você não sabe e não saberá se um indivíduo que está descrevendo um processo de depressão grave, quando ele está lá deitado na cama, não consegue se levantar, não consegue fazer a higiene pessoal, não tem vontade para nada, se nós estamos descrevendo uma depressão grave ou se nós estamos descrevendo um processo de subjugação. Isso para nos ajudar a entender que existe uma relação entre transtornos mentais e obsessão e que não há uma linha divisória que separe de maneira clara estas coisas. Como não há uma linha divisória que separe de maneira clara estas coisas,
eu já vou me antecipar a dizer que para todos os transtornos mentais, nós precisaremos do tratamento espiritual em conjunto, porque não estão separadas estas coisas. E isso vai nos explicar por que na área da saúde mental há tão pouco êxito em termos de tratamentos mentais. Porque ainda se cogita de tratar de um corpo físico sem tratar da alma e das influências espirituais que esta alma sofre. E por o sujeito trabalhar apenas o corpo e não trabalhar a alma e as interferências espirituais, muito pouco exitosos são os tratamentos mentais. Mas também se esse sujeito procurar os centros espíritas buscando o tratamento espiritual e ele não fizer o tratamento associado no sentido material, com a psicoterapia, com o tratamento medicamentoso, ele também não terá bom êxito, porque estes tratamentos devem acontecer em conjunto. Jamais nós poderemos dizer para alguém que está em depressão se tratando que ela deveria vir para se tratar no centro espírita, como se ela não precisasse de psicoterapia, como se ela não precisasse do psicotrópico, porque ela vai receber o passe, porque a gente vai levar o nome para o trabalho mediúnico, para a desobsessão, ela vai fazer o tratamento na fluidoterapia. Jamais, porque a dimensão espiritual vai tratar do transtorno espiritual, a dimensão material vai tratar dos aspectos materiais. Essas coisas têm que acontecer juntas. Isso fica claro para vocês? Dúvidas? A gente, bem ignorantemente falando, debatia esses dias a questão dos hospícios, agora no caso hospitais psiquiátricos, da quantidade de potencial mediúnico que é dispensado, né? Exato. Eu trabalhava no hospital psiquiátrico espírita, né? Então, além de ser psicólogo, eu também era coordenador do setor de atendimento fraterno. E a gente via a quantidade de pessoas que tinham uma mediunidade desequilibrada, por exemplo, e que estavam lá categorizados como transtorno bipolar. E que na medida que você ensina o sujeito a lidar com a sua mediunidade, ele consegue viver bem sem precisar da medicação. Mas o que acontece? Como nós não temos pessoas que consigam ensinar as pessoas a lidar com a sua mediunidade, essas pessoas não aprendem. Esta reincidência de comportamentos transtornados vai prejudicar o cérebro. E um dia, aquele sujeito com mediunidade desequilibrada vai ter um transtorno mental. De quem foi a responsabilidade daquele transtorno mental? Nossa, porque nós somos espíritas, nós temos o conhecimento da mediunidade, nós não ensinamos as pessoas a lidar com a sua mediunidade. Os evangélicos vão ensinar as pessoas a lidar com a mediunidade? Não vão. Os católicos vão ensinar? Não vão. Quem tem um tratado sobre mediunidade é o espírita. Então existe um número muito grande de pessoas que estão vivendo processos obsessivos e que não sabem dos tratamentos que nós poderíamos oferecer, destes esclarecimentos todos que nós temos, e que vão desenvolver transtornos mentais, porque a incidência negativa, vou mostrar ali para vocês de Manuel Flamengo de Miranda, a incidência negativa dos obsessores vão gerar prejuízos no cérebro, e o sujeito futuramente terá um diagnóstico de transtorno mental. Mas só teve o diagnóstico de transtorno mental porque não foi acudido e orientado na casa espírita como deveria ser. Olha que compromisso grave que nós temos enquanto sociedade. Vocês concordam comigo ou não? Estão arrependidos de ter vindo nessa palestra? Tem que se arrepender, porque veja, o problema não é da direção da casa, o problema é nosso. Porque se a gente for atribuir a direção da casa, ai que bom, Marcos, falando essas coisas, eu não sou palestrante, não coordeno estudo, não tenho nada a ver com isso. O problema é nosso. Só que se fosse o nosso filho com um processo obsessivo, a gente ia querer que a casa espírita inteira se mobilizasse para ajudar o nosso filho. Mas como não é o nosso filho, é o filho da desconhecida das 5 quadras ali para cima, aí a gente não está muito aí.
se fosse o nosso marido com mediunidade desequilibrada, gerando prejuízos para a nossa relação em casa, nós íamos querer que o centro espírita tivesse uma organização maravilhosa para nos ajudar. Mas como é o marido da outra, ou é a mulher do outro, ou do outro da outra também, né? É o preconceito, né? Então não nos interessa, não nos envolvemos com estas questões. Mas pense que numa sociedade como hoje nós estamos organizadas, quem é melhor recomendado para lidar com as questões de obsessão e mediunidade na nossa sociedade? Tendo alguém nesta cidade, como uma cidade pequena, tendo alguém nesta cidade com mediunidade desequilibrada, quem que deveria buscar? O padre da Igreja Católica, sem desmerecer o trabalho que ele faz, mas o padre da Igreja Católica vai saber orientar alguém que tenha mediunidade? Os evangélicos querem fazer exorcismo, vai lá na casa, vai mandar tirar todas as imagens, vai ficar lá bloqueando, não vai ajudar. Nós, enquanto espíritas, deveríamos ser uma referência na cidade para tratamento da mediunidade e dos transtornos obsessivos. Primeiro, quero esclarecer para vocês que existe o transtorno mental em si, que não é causado por influência obsessiva. Olha o que nos diz Bezerra de Menezes, no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Bezerra está fazendo uma descrição de um caso. O remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos. Seu aspecto será de um obsidiado. No entanto, ele é obsidiado apenas por sua memória profunda, que vinculou sua personalidade humana. Olha que interessante, hein? O aspecto, quando ele me descrever a sintomatologia, vai ser de um obsidiado. No entanto, ele é obsidiado por si mesmo, pela sua memória profunda. O ser psíquico, o perispírito inclusive, e acima de tudo a mente, são potenciais inimagináveis para os homens. O remorso, daí é o que estava lá, né? O remorso, exemplo, e veja então que por conta deste remorso, o sujeito vai parecer obsidiado. Nós teríamos a certeza de que aquilo é um sintoma de obsessão, mas é um sujeito que está sendo obsidiado pela sua própria culpa. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, 1861, já trouxe esse esclarecimento interessante. Muitos epiléticos e loucos têm sido tomados por possessos. Necessitam mais de médicos do que de exorcismo. Olha que interessante, porque Kardec está dizendo: ei, não é todo mundo que cai no chão se debatendo que a gente vai dizer que isso aí é processo obsessivo. Tem muitas pessoas que têm um processo de epilepsia e vão precisar do tratamento médico. Tem muitas pessoas que têm um transtorno mental e elas precisam do tratamento médico, não precisam da desobsessão. Mas acontece que nós vamos entender que um sujeito com epilepsia, por conta da influência espiritual, ele não tem uma epilepsia que nós chamaríamos de orgânica. É o espírito que se aproxima e que gera o destrambelhamento do funcionamento cerebral, como se fosse um curto-circuito. E ele vai ter uma sintomatologia parecida com uma crise epilética. Mas o que acontece? Se esse sujeito obsidiado viver muitas crises dessa suposta epilepsia, depois de um tempo, o seu cérebro vai desencadear uma epilepsia, mesmo não tendo mais o espírito obsessor. Entenderam quão grave que é a necessidade de tratamento? Porque se esse indivíduo fizer muitas crises, mesmo por conta da obsessão, vai chegar um momento que ele vai desenvolver uma epilepsia orgânica. E daí já não adianta mais o passe, não adianta a desobsessão, a água fluidificada e a transformação moral, porque já ficou radicado no cérebro aquele transtorno, porque não foi diagnosticado e auxiliado a tempo. Também há processos obsessivos que produzem transtornos mentais. Vocês pensaram nisso? Que há obsessões que geram transtorno mental. Olha o que Allan Kardec nos explica. 1800, né, obviamente, 1868 a Gênese. Quando é mal o espírito possessor, falo por maldade para com este obsidiado,
a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo. São numerosos os fatos desse gênero, em diferentes graus de intensidade, e não derivam de outra causa muitos casos de loucura. Então nós estamos chamando de loucura, está lá no hospital psiquiátrico, mas na verdade é por conta de um processo obsessivo. Joana de Ângeles vai nos dizer assim: o espírito enfermo pelo ódio descarrega vibrações que irão perturbar o equilíbrio de algumas monoaminas no cérebro, dando lugar pela constância a futuras depressões, a processos maníacos, a transtornos esquizofrênicos que somente desaparecem quando o agente é afastado. Ou seja, só vão desaparecer quando houver o tratamento da desobsessão. Pode se acabar com medicação, pode fazer tudo o que quiser. Por ser consequência de um espírito enfermo pelo ódio, o sujeito só vai ter melhora quando o obsessor for afastado. E quem que pode trabalhar com o afastamento dos obsessores? A casa espírita. Manuel Flamengo de Miranda tem um texto excelente que está no livro Reencontros com a Vida. E o paciente não se dispõe à recuperação ou não a consegue, a incidência continuada dos fluidos deletérios sobre os neurônios termina por produzir afecções e distúrbios de grave porte que se tornam irrecuperáveis. Então o processo obsessivo gera prejuízo no cérebro que torna irrecuperável. Desse modo, a obsessão pode produzir a loucura, e essa, por sua vez, será ampliada por influências espirituais perniciosas que são realizadas pelos adversários do enfermo, que se utilizam da sua incapacidade de autodefesa para os esforços infelizes. Então, com essa colocação, nós conseguimos concluir que em todo transtorno mental estará associado um processo de obsessão. Mas nem toda obsessão vai gerar um transtorno mental, se o sujeito for atendido a tempo, porque se ele não for atendido a tempo, a obsessão poderá gerar um transtorno mental. Como encaminhar a pessoa que está em terapia para um tratamento espiritual? Não encaminha. A gente não encaminha. Por isso que eu digo que a gente precisa fazer um bom trabalho no centro espírita, que seja conhecido na nossa sociedade, que seja reconhecido pelas pessoas, para que isso se torne um senso comum. E para que alguém lá na rua diga: mas você foi lá no centro espírita? Porque você viu fulano, estava numa depressão horrorosa, foi lá no centro espírita, fez um tratamento de 6 meses, olha como ele melhorou. Então a gente, enquanto profissional da saúde, não vai poder fazer esse tipo de encaminhamento, porque seriam as nossas concepções religiosas interferindo na abordagem psicoterapêutica. Não pode. O máximo que um psicólogo, um médico, um psiquiatra vai fazer é sugerir que o sujeito busque espiritualidade, religiosidade, mas não fazer uma indicação terapêutica como procure o tratamento lá no centro espírita. Isso seria uma falta ética. Mas o que eu digo é de que nós precisamos realizar trabalhos para que a gente seja reconhecido na comunidade onde a gente está. E que as pessoas tornem um senso comum procurar o centro espírita porque elas estão com um processo grave que o médico não está dando conta. Vocês imaginam que bonito que vai ser esse dia, né? Onde as pessoas procurarem a casa espírita, porque todo mundo conhece e todo mundo sabe do quanto o tratamento que o centro espírita oferece é complementar ao que a psiquiatria oferece, e nós teremos então um reconhecimento da sociedade como um todo. Esse dia vai chegar. A gente pode ter certeza que esse dia vai chegar, seja pelas nossas mãos e pelo trabalho que nós vamos realizar, ou pelas mãos de outras pessoas. Mas o dia em que a obsessão e a mediunidade serão consenso na nossa sociedade vai chegar. Ou nós arregaçamos as mangas, vamos estudar e viver a honra destes dias terem chego na nossa sociedade porque nós trabalhamos ou porque outros trabalharam. Mas o plano espiritual não vai se reduzir à nossa falta de comprometimento e de trabalho. Mas eu fico pensando que pode ser muito gratificante daqui 30 anos
Quando uma cidade como essa reconheça as questões da mediunidade, da obsessão, nós podermos olhar para trás e pensar que há 30 anos atrás nós estávamos aqui reunidos falando disso e que passaram-se 30 anos e nós contribuímos para uma sociedade melhor. Esta gratificação, este estado de graça de ter a certeza que nós construímos uma sociedade melhor. Porque é o que eu estou dizendo para vocês, isso vai acontecer. Allan Kardec, em determinado momento, questionou os espíritos: e se ele não tivesse dado conta da tarefa? E se ele tivesse se recusado a fazer o trabalho, o que seria da doutrina espírita? E os espíritos responderam claramente: arrumava-se outro. Se você não quisesse fazer, ia arrumar outro. Então, se nós nos recusarmos a construir essa sociedade a partir desses pressupostos da doutrina espírita, o plano espiritual vai arrumar outras pessoas. Mas que honra será se nós nos empenharmos, se nós estudarmos e nos organizarmos para construir essa sociedade melhor. Vai ser um privilégio para nós, porque a sociedade vai ser beneficiada de um jeito ou de outro. Aqui, só para ficar claro para vocês, na obsessão simples, precisa se trabalhar com a renovação moral, o hábito da oração, das boas leituras que conseguem interromper o fluxo das influenciações perniciosas, impedindo a instalação do distúrbio cruel. Veja que esta orientação nenhum psiquiatra vai dar, nenhum hospital psiquiátrico vai ensinar as pessoas a orar para que elas interrompam o fluxo negativo. Quem vai ensinar isso é o centro espírita. Mas quando nós estamos falando dos casos de subjugação, mais do que nunca, nós espíritas temos um papel importante. Porque ele vai dizer, impossibilitado de contribuir conscientemente em favor da própria recuperação, porque o sujeito não está conseguindo fazer uso da própria vontade, o valioso recurso terapêutico será obtido mediante a doutrinação do agente perturbador. Então, num trabalho, no processo de subjugação, Joana de Ângeles diz que é imprescindível o trabalho de desobsessão, que definitivamente ninguém vai realizar. A oração, ainda que o padre pode falar, o pastor pode falar, alguém pode dar uma ajuda, mas o trabalho de obsessão vai ter que ser a gente. Está claro que você é especializado, psicólogo. Qual é a tua dica, a tua observação no centro espírita onde não tem como iniciar, como fazer para trabalhar com isso dentro do centro espírita? Veja, o fato de eu ser psicólogo e ser uma pessoa arrogante e exibida só me estimula a assumir esses lugares. Porque talvez alguém que não seja psicólogo ou psiquiatra tenha receio de assumir esses lugares. Isso. Mas todas as referências que eu trouxe foram referências espíritas. Entendeu? A sintomatologia de obsessão e de depressão eu trouxe a partir de Joana de Ângeles. Essa interface entre a obsessão e a depressão ou os transtornos mentais, Manuel Filomeno de Miranda. André Luiz vai trazer todos os recursos da fluidoterapia para ajudar essas pessoas. Sueli Kaldai Schubert vai explicar como se estruturar os grupos mediúnicos para realizar os trabalhos de desobsessão. Então, não precisa de especialista para realizar esse trabalho. Precisa de bons espíritas que se dediquem a estudar a doutrina espírita. Porque nós temos um material imenso que precisa ser estudado. Entende? Então, eu acredito que o fato de eu ser psicólogo faz diferença só porque eu me sinto capacitado para fazer isso, que talvez alguém não sendo psicólogo não se sentiria. Mas para realizar o trabalho, para trabalhar com um grupo onde vai ensinar as pessoas a renovação moral, o hábito da oração, vamos supor que a gente tem um grupo, né? Lá em Curitiba há um centro espírita que quando no atendimento fraterno a gente percebe que o sujeito tem um processo obsessivo ou mediunidade desequilibrada, eles mandam para um grupo que o nome é Evangelioterapia. Então é um grupo onde as pessoas ficam lá estudando essas questões da renovação moral, onde se trabalha a questão dos pensamentos, a oração, se fortalece muito a questão do evangelho lar, para ensinar os sujeitos a mudar o seu pensamento, para que isso não seja interferido, ou para que não se abra brecha para a interferência dos obsessores. Não precisa ser psicólogo para isso, precisa ser um bom espírita, precisa acreditar que a renovação moral e que o hábito da oração vão ser a porta que se fecha para a interferência obsessiva.
Para fazer um bom trabalho mediúnico não precisa ser psicólogo ou psiquiatra. Precisam de bons médiuns, disciplinados, dedicados, envolvidos com o processo de transformação, para que realizemos uma tarefa de desobsessão. Então não precisa ser especialista. Obrigada. Marlon, podia falar um pouco mais sobre esses grupos, como eles são formados, dependendo da necessidade, como que se dá também esses grupos, do estudo deles, principalmente? Não. Não? Se a gente parar para pensar, é o que nós temos na doutrina espírita, só que de uma maneira mais um foco. Quem falou foco? Com foco. Porque a gente trabalha com a renovação moral, trabalha. A gente trabalha com a oração, trabalha com os pensamentos, trabalha. Só que o que esses grupos fizeram é pegar estes diferentes conhecimentos da doutrina espírita e trazer para aquele momento, porque agora o sujeito está vivendo uma problemática que ele precisa dessa orientação agora. Como que ele vai se dissipar de um processo obsessivo se ele não entender quais são as relações da obsessão com sua conduta? Ele precisa entender que tem algumas coisas que precisam ser mudadas, que não adianta vir no centro espírita ou tomar o antidepressivo e continuar assistindo o jornal de tragédia, ou continuar lendo romance de terror, ou esse tipo de coisas. As pessoas não sabem disso na nossa sociedade, que elas precisam cuidar do padrão mental, que oração não é repetir o Pai Nosso, não é ficar pedindo, agradecendo. Oração é se comunicar com Deus, é sentir a presença dentro de nós. Para nós, gente, isso é óbvio, ou deveria ser óbvio para nós, mas para alguém que vive um transtorno mental lá no hospital psiquiátrico, ele não tem noção disso. Então, nós não estamos fazendo nenhuma revolução dentro do centro espírita. Nós só estamos buscando os conhecimentos que talvez alguém estudaria ao longo de 5 anos ou de 10 anos e estabelecendo um foco. Pensa na dependência química. Nós temos um monte de conhecimento sobre dependência química. Em André Luiz, em Joana de Anjos, em Manuel Flamengo de Miranda. Emmanuel não tenho muita certeza se ele fala de dependência química, mas temos muito conhecimento de dependência química. Nós só vamos reunir estas coisas, estabelecer um foco, para que quando chegue o dependente químico ou familiar do dependente químico, ele possa estudar a doutrina espírita naquilo que ele tem necessidade. E depois que for atendida a sua necessidade, ele vai querer estudar a doutrina espírita como um todo, porque ele descobriu o quanto que a doutrina espírita tratou a sua vida e lhe modificou. Agora, enquanto ele não é atendido nessa necessidade, ele nem volta para o centro espírita, ele vai procurar alguma outra coisa, até que um dia ele chegue num estado grave, que vai ficar emboletado por um psiquiatra, tomando 5 medicamentos, não consegue mais nem pensar, e aí pronto, está ótimo, porque pelo menos está fazendo surto psicótico. Então, não é, eu brinquei de dizendo não, porque assim, não é nada de diferente. É pegar o que nós já temos da doutrina espírita e estudar estas coisas de uma maneira humanizada, de uma maneira adequada, com grupos pequenos, né? Acolhendo essas pessoas que trazem essas necessidades. Mas isso não é só da depressão, só dos transtornos mentais, é de todos os grupos que nos procuram. Em Itajaí, eu estava dando uma vez um curso sobre atendimento fraterno, e uma senhora disse: Marlon, hoje eu só estou no centro espírita porque eu participei de um grupo chamado 10 Semanas de Amor. Eu falei: meu pai do céu, o que é isso? As pessoas que chegavam com queixas em relação à conjugalidade, elas eram indicadas para um grupo que o tema era 10 Semanas de Amor. Então eram 10 semanas onde se discutia perdão, compreensão, tolerância, planejamento reencarnatório, e ela disse que naqueles 10 encontros ela mudou a forma de compreender o seu casamento, porque ela enxergou o casamento por um ângulo que o mundo materialista não nos oferece enxergar. Não está estudando nada de diferente, a gente está estudando Kardec, André Luiz, Raul Teixeira, só que com um foco na questão do relacionamento. E aí eu fui questionar por que eles criaram esse grupo, porque começou a chegar muita gente com problemas de relacionamento conjugal. Então eles resolveram fazer um grupo, onde quando a pessoa vinha no atendimento fraterno e dizia: eu tenho dificuldade de relacionamento conjugal, ia para o 10 Semanas de Amor. Eu acredito, gente, que um dia nós vamos ter casas espíritas especializadas nessas coisas. Porque hoje, quando chega uma mãe dizendo que ela tem problemas com o filho, na educação do seu filho, a gente não tem instrumentos
ou a gente não tem organizado na nossa casa espírita um trabalho sobre educação de filhos. Temos? Não temos. Mas eu pergunto para vocês, quanto conhecimento nós temos sobre educação de filhos na doutrina espírita? Muito! Custa reunir um pouco desses conhecimentos, e aquela mãe que chega aflita com um filho dependente químico, aquela outra que chega aflita porque o filho usou maconha, aquela que chega aflita porque a menina está se prostituindo, que não sabem como lidar com seus filhos, possam se reunir num grupinho para discutir sobre educação de filhos. Eu já fico pensando melhor o dia que nós vamos conseguir nos organizar para que a mulher que souber que está grávida, ela venha para os nossos grupos, porque ao longo dos 7 últimos meses de gravidez nós vamos discutir sobre educação de filhos. E quando seu filho nascer, ela já vai ser uma outra pessoa, porque ela está compreendendo a educação de uma maneira muito diferente. Essa é uma sociedade que eu imagino, onde a doutrina espírita vai contribuir diretamente para a vida das pessoas. Porque quem tiver com problema de relacionamento vai dizer, vai lá no centro, tem aquele grupo maravilhoso de relacionamento conjugal, que durante 10 semanas ou 20 semanas a gente vai estudar sobre a vida conjugal pelo ângulo da doutrina espírita, que ninguém tem aí a oferecer. E daí nós temos infinitos temas. Um dia nós também teremos grupos de sexualidade, porque todo mundo fica se debatendo com a sexualidade, ninguém discute sobre masturbação, ninguém fala sobre pornografia, ninguém fala sobre sexo, ninguém fala sobre traição, mas o nosso mundo está aí completamente abalado com a questão sexual. E nós temos muito conteúdo sobre sexualidade. Temos Sexo e Consciência de Divaldo Pereira Franco, temos Vida e Sexo de Emmanuel, temos vários livros de Joana de Ângeles que falam de sexualidade, e um dia nós vamos reunir todos esses textos e fazer um grupo para discutir sobre a sexualidade, que nos compõe, e entendermos melhor como conduzir a nossa sexualidade no dia a dia. E aí aquele sujeito que está atrapalhado com a sua sexualidade, aquela mãe que não sabe como educar seu filho na questão sexual, aquela menina que se prostitui, pode vir para este grupo para nós estudarmos a sexualidade pelo ângulo da doutrina espírita e contribuir de verdade para essas pessoas. Se nós acreditamos que o ESD, que estudar o livro dos Espíritos, que estudar o céu e o inferno contribuem para a vida das pessoas, é porque nós ainda não temos noção de quanto pode contribuir fazermos esses trabalhos focados. E que o sujeito vai chegar no atendimento fraterno, nós vamos ter um centro espírita como esse, organizado em 7 salas, que uma vai trabalhar dependência química, outra trabalha questão sexual, outra trabalha relacionamento conjugal, e nós temos uma rede, porque aqui nós conseguimos trabalhar 4 temas, mas o pessoal lá do André Luiz vai trabalhar outros 2 temas, e quando chegar alguém aqui com as questões de educação de filhos, a gente diz, olha, o pessoal do André Luiz tem um grupo nas terças-feiras que trabalha com educação de filhos. E quando chegar lá no André Luiz, vão dizer que este centro espírita tem um trabalho de relação conjugal, e nós vamos ter uma rede onde 3 ou 5 centros espíritas numa cidade dão conta de atender todas as demandas existenciais do ser humano. Aí sim, nós vamos ver a doutrina espírita fazendo parte da vida dos sujeitos e construindo uma sociedade melhor de verdade. Porque hoje nós estamos muito aquém de todo o conhecimento que a gente já tem. Desculpa o desabafo, mas é que eu penso nesse sentido assim, me inquieta pensar em quanto a doutrina espírita já nos ofereceu, o trabalho que Joana de Ângeles teve. Joana de Ângeles se preparou, Divaldo Pereira Franco, durante 10 anos. Depois de 10 anos psicografando, ela disse, joga tudo fora, porque agora que vai começar o trabalho. Então vocês imaginem que Divaldo Pereira Franco se preparou durante décadas para reencarnar e ser o médium que ele é para nós. Joana de Ângeles se preparou 50 anos estudando psicologia. Eu vejo um movimento de todos esses espíritos se organizando de uma maneira inacreditável para nos trazer esses conteúdos. E depois que eles trazem, a gente deixa na prateleira, a gente lê de vez em quando, a gente comenta talvez uma vez ou outra, e isso é um desrespeito que nós estamos fazendo com esses espíritos, porque eles se organizaram de uma maneira que todo o orbe está envolvido nesse processo de transformação, espíritos de um grau elevadíssimo que trabalharam ao tempo de Jesus, todos se organizando para essa regeneração. E a gente trabalha uma vez por semana, 2 vezes por semana, lê o que dá tempo, fica se atrapalhando numa coisa e outra, quando nós temos uma pedra preciosa dentro de casa. E a gente está deixando a pedra preciosa aos trapos, lá no fundo da sala.
Então, essa fala que eu trago para vocês é no sentido de inquietar, da gente pensar que nós temos muito o que fazer, nós temos muito o que trabalhar, porque os Espíritos já fizeram a sua parte de nos oferecer a pedra preciosa. Agora, cada um de nós precisa fazer a sua parte. Não interessa quem faça palestra, quem coordena estudo, quem é presidente da casa. Somos todos uma única equipe que precisa se organizar de modo a contribuir para uma sociedade melhor. E não somos uma casa espírita, né? Nós estamos vinculados às casas espíritas. Eu sou de outro estado, né? E venho aqui para ajudar vocês, para que a gente esteja todo mundo junto, cumprindo ou tentando dar conta da mesma tarefa, porque nós fazemos parte dos trabalhadores da última hora. Somos os espíritos que foram chamados e que não entenderam a proposta e vieram se enrolando desde o tempo que Jesus esteve à Terra. Joana de Cusa, que é a reencarnação Joana de Ângeles, é uma das trabalhadoras da primeira hora, segundo Humberto de Campos. Quando ela se apresenta, ele diz: minha filha, você como trabalhadora da primeira hora, fica aqui com teu marido e continua trabalhando no bem. Nós não somos os trabalhadores da primeira, da segunda, da terceira, de nenhuma destas horas. Nós somos os trabalhadores da última hora. Quer dizer que se nós trabalharmos nesta última encarnação, oferecendo o máximo que pudermos, fazendo tudo que estiver ao nosso alcance e fora do nosso alcance, superando o nosso egoísmo, superando a nossa passividade, superando o nosso desrespeito, a nossa desconsideração por tudo isso, e nos esforçarmos ao máximo para contribuir para um mundo melhor, se nós cumprirmos com a nossa tarefa, nós teremos condição de viver a mesma aventura dos espíritos que trabalharam desde a primeira hora. A gente nem consegue entender como que Deus é capaz de fazer isso. Mas a ideia dos trabalhadores da última hora é: se nós trabalharmos esta hora, esta última encarnação, fazendo o melhor que pudermos, nós vamos receber o mesmo salário do trabalhador que se dedicou desde a primeira hora. Gente, isso é uma honra. Vocês imaginem Deus nos oferecendo a oportunidade de, nesta encarnação, nós quitarmos os débitos de trocentas encarnações que nós não trabalhamos, de trocentas encarnações que nós não fizemos nada, e agora Deus nos diz: se nessa encarnação você fizer tudo o que puder, a gente quita com todo esse teu tempo perdido. Não é uma bênção isso? E mesmo assim, a gente reencarnou, fizemos planejamentos reencarnatórios significativos, a gente encarnou e esqueceu, porque a gente gastou tempo assistindo TV, porque a gente gastou tempo lendo o que não precisava, nos perdemos numa sociedade de exterioridades e esquecemos que nós não viemos à Terra para passeio, nós não viemos para divertimento, nós não viemos para usufruir, nós não viemos para se divertir. Nós somos espíritos comprometidos com o passado, iluminados pela doutrina espírita, para que agora, através desse nível de consciência que o Espiritismo nos dá, a gente não repita o mesmo erro das encarnações passadas. Então a proposta que eu deixo para vocês é de que vamos trabalhar, vamos estudar e trabalhar juntos pela construção de um mundo melhor, e isso será a única coisa que nós não vamos nos arrepender de ter feito: estudar e trabalhar pela construção de um mundo melhor. Queria dizer para mim que foi um prazer estar aqui com vocês, que para mim é um prazer estudar, refletir sobre essas coisas, e que eu espero que de verdade esses textos e essas reflexões ecoem na alma de vocês, e que a gente possa sair do lugar onde estamos para dar passos cada vez mais significativos nessa construção de um mundo melhor. Pela atenção de vocês, pelo convite da casa, muito obrigado.